Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima segunda-feira para você. Queremos permitir que a graça e a ação do Espírito Santo hoje venha alcançar a nossa mente, os nossos pensamentos e também o nosso coração, para que, arrancados de nós mesmos neste tempo, possamos ser enraizados no coração de Cristo e ali, enraizados no coração de Cristo, possamos ouvir a sua palavra e mergulhar na sua palavra e compreender aquilo que neste dia o Senhor tem a dizer a cada um de nós. O evangelho deste dia se encontra em Marcos, no capítulo 9, dos versículos 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje gostaria de partilhar alguns pontos com vocês. Primeiramente, nós vemos aqui, a figura deste espírito mau, que estava naquele menino. E este espírito mau, nos diz o evangelho, era um espírito mudo, um espírito que deixava aquele menino mudo. Primeiro ponto que hoje nós devemos partilhar é esse: quais são os espíritos maus que muitas vezes também atacam a nossa mente, atacam nossos pensamentos, atacam o nosso coração e atacam principalmente, depois de ter atingido a nossa mente e o nosso coração, atacam também a nossa língua, a nossa fala, a ponto de nos deixar mudos. Claro que não fisicamente, muitas vezes sim, porque às vezes nos calamos, mas muitas vezes nos calamos e isso não significa que dentro de nós está tudo resolvido, significa que está tudo um turbilhão, e aí nós nos calamos, mas não pelo exercício da virtude de nos calar, mas nos calamos muitas vezes porque está tudo tão agitado dentro que nós ficamos assim, emudecidos. E muitas vezes, irmãos, este espírito mau, este espírito mudo,
também ataca os nossos lábios a ponto de nós não conseguirmos mais falar de Deus, a ponto de nós não conseguirmos mais expressar aquilo que trazemos em nós. E hoje nós precisamos pedir, clamar a graça e a ação do Espírito Santo de Deus, para que vindo até nós possamos também romper com este espírito mau que muitas vezes nos deixa mudos. Segundo ponto do evangelho de hoje, logo no finzinho, este homem, o pai do menino, vai dizer para Jesus: Senhor, se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. E Jesus vai dizer para ele: se podes, tudo é possível para aquele que tem fé. Irmãos, aqui está a resposta de Deus para cada um de nós, diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades. Deus nos diz neste dia: tudo é possível para aquele que tem fé. Tudo é possível. E então, como o pai deste menino hoje, o que nós dissemos ao Senhor? Senhor, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Reconhecer na presença de Jesus que sim, nós temos fé, mas que muitas vezes ela é pequena, que muitas vezes ela não está assim tão alimentada. Reconhecer que Jesus ele pode nos ajudar, e Jesus ele nos ajuda a alimentar a nossa fé e a fazer com que a nossa fé ela vá crescendo. Outro ponto, irmãos, muito importante também para nós, finalizando este evangelho. Os discípulos eles vão perguntar para Jesus, e é algo que eu aprecio muito no evangelho de hoje. E os discípulos perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio que estava naquele menino? E Jesus vai dizer: porque existem situações, existem certos tipos de espíritos maus que só conseguem ser expulsos, de forma que seja pela oração. Aqui Jesus está dizendo o que para os seus discípulos? Vocês precisam rezar mais. Vocês precisam ter mais intimidade. Vocês precisam apressar-se em ter mais uma vida de oração. É o que também o Senhor diz para cada um de nós hoje. Peçamos a graça e a força do Espírito Santo para que nós possamos também hoje expulsar os espíritos que nos deixam mudos, crer que Deus pode fazer, que Deus pode realizar, que tudo é possível para aquele que tem fé. Reconhecer que muitas vezes nossa fé é pequena e suplicar: Senhor, venha em auxílio da minha falta de fé. E pedir hoje ao Senhor que Ele nos ajude a ter uma vida íntima com o nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.